Laroie, Exu Modibá, quem vos fala é Cláudia Facini, apresentadora do Exu Jética. Antes do bate-papo de hoje, sem rodar a vinheta, vou falar da Urban Flowers, que é o nosso patrocinador, que está com vários combos agora para o inverno, que é uma moda, são sapatos e bolsas e todos os acessórios veganos, tanto do início da sua produção, na compra da matéria-prima, passando pela produção, chegando à sua casa. São pessoas de matriz afro que estão muito preocupados e conscientes da questão da sustentabilidade. Eles têm o selo zero, energia limpa. Então, vamos apoiar, vamos alinhar também o nosso discurso, vamos apoiar os nossos irmãos e vamos andar na moda com a Urban Flowers, tá bom? Hoje eu vou conversar com ele, que já teve no outro episódio com a gente, mas hoje a gente vai falar muito sobre a área dele. Nós vamos conversar sobre Ifá cubano com meu querido Fábio Soares, mais conhecido como Oiecum Berdurá. Não é isso? Aboruboia, boixixé. Iboruboia, boixixé. Claudinha, obrigado mais uma vez, viu? Prazer imenso estar aqui. Eu que agradeço. Pronto para o paredão de hoje? Estou até me arrumando aqui já. Pronto, vamos embora. Então, vamos lá. Sempre que você se refere a Ifá, você sempre diz que Ifá não é uma religião. Sim. Você diz que Ifá é uma filosofia. É isso. Por que você afirma isso? Porque, na verdade, a gente está dentro de um contexto religioso onde a gente sempre pensa em algo grupal, triplo, que seja alguma coisa relacionada à comunidade, relacionada, né, a toda uma sociedade. E Ifá não tem essa preocupação, não tem essa funcionalidade. A funcionalidade de Ifá é levar cada ser humano ao seu próprio encontro. Então, é uma filosofia porque não há vida igual, não há vida parecida, não há vida idêntica, não há vida nem próximo, né, parecida de uma da outra. Então, a gente precisa falar sobre isso e respeitar essa individualidade, essa particularidade. Por isso que eu digo que é uma filosofia. Assim, através da sua fala, eu também vou levar isso para as outras matrizes afro, como o candomblé, como Umbanda, que acabam sendo também baseadas, pautadas numa filosofia, num outro sistema de pensar muito diferente do nosso. Por que eu comecei com essa pergunta? Porque quando a gente vai classificar religião, a gente está numa visão eurocêntrica, branca, cristã, né? E aí, para ser religião, precisa ter o mito, o rito, o símbolo. E como o Ifá traz isso, aí eu penso, né? Aí bate aquela dúvida, vai se encaixar aonde? Mas aí a sua fala também diz o seguinte: não tem que se encaixar, né? Se Exato. para o outro ver, então vai ser religião, mas vocês sabem que estão nessa outra pegada. Ok, por que é Ifá afro-cubano? Na Se Ifá verdade, é um sistema africano e tal, mas eu quero que você desenrole isso aí, esse afro-cubano no Brasil. perfeito, perfeito. Agora, é africano, tá? É africano com toda a sua essência, com todo o seu valor, com todo o prestígio, com tudo de conhecimento e sabedoria que a África nos gerou e nos gera até hoje. Só é afro-cubano porque, na verdade, se estabeleceu na ilha de Cuba, né? Se estabeleceu ali e ali passou por várias situações, assim como passaram outras religiões aqui no Brasil também, com toda a questão de colonização e tudo mais, escravidão, tudo isso que a gente já sabe bem, mas tem que deixar bem claro, nada nasceu em Cuba, não foi gerado em Cuba, né? Ifá não tem nenhuma origem em Cuba. Nada, assim como o candomblé não tem no Brasil, assim como a religião dos orixás não tem em outro país ou outro continente que não seja africano. Então, Ifá é África a todo momento, só afro-cubano, porque tem uma forma de enxergar, de interpretar, de propagar essa filosofia de uma maneira como foi, na verdade, mantida, como foi preservada na ilha de Cuba. Apenas isso. A gente não tem nenhum problema com relação a essa questão de afro-cubano.
afro-nigeriano, ou seja, nigeriano, ou tradicional. Isso para a gente, e eu acredito muito que para os sacerdotes, isso fica mais na modinha das redes sociais. Eu Uhum. particularmente, nunca me preocupei com isso. Uhum. Então, assim, como eu te acompanho nas redes sociais e vejo algumas coisas que você escreve, algumas coisas que você também fala, eu ando lendo uma tese aí de um conhecido, sabe? E aí ele vai falar sobre Heidegger. Aí ele diz que Heidegger observa que a condição humana não pode ser substancializada, ou seja, não pode ser reduzida a algo subjacente a nada e nem a ninguém. E aí, quando você vai falando dessa questão de IFA, assim, individual, de ser um encontro, mas a gente também vai pensar que são 256 odus, porque quando a gente fala que tem 256 odus, é como se fosse algo muito traçado, sabe? Você é do odu tal, então determinou. Aí você pega e diz, não, é um autoconhecimento, indo de encontro a si próprio. Aí, nessa forma de pensar. E aí Heidegger vai dizer dessa questão de não ser subjacente a nada e nem a ninguém. Como você vai colocar Ifá dentro disso? De vir com... Que eu, pelo menos, Cláudia, a minha percepção não é que Odu determine alguém, que é algo pronto. Entendeu? Meu Odu não me determina quem eu sou, eu, Cláudia. Não me determina. Mas ele me dá várias possibilidades. Eu penso isso. Mas, assim, de fato concreto, como é você, um babalaô, como é que você vai colocar isso para o outro? Como é que você vê isso? Você vê Heidegger falando sobre isso e você está dentro de uma religião que, a princípio, ela tem algo pré-estabelecido. Isso é maravilhoso, porque quando a gente fala de Odu, a gente começa a funilar a questão. E, na verdade, não é isso. Na verdade, o que é um Odu? O Odu, ele simplesmente explica o momento, a maneira, o contexto, o universo, as pessoas que estão, na verdade, no seu contexto ali, que estão no seu entorno. Então, preste atenção, você vai pegar uma criança e vai gerar essa criança no Brasil. Outra pessoa vai gerar essa criança em outro país e outros assim vai. Essas crianças, elas podem ter situações parecidas num contexto paterno, materno, contexto de família como um todo, no contexto financeiro, no contexto... Porém, isso não vai fazer delas a mesma pessoa com as mesmas características ou a mesma essência. Uhum. Vai determinar isso, na verdade, os valores, a cultura, a criação, tem várias outras questões. Então, quando a gente fala de Odu, como a gente tem um número, tudo que tem um número acaba de alguma forma limitando, né? Então tem 256 Odus. Só que as pessoas não procuram conhecer isso. Elas vão levar essa informação e vão fazer dessa informação uma regra. Então, qual é o seu Odu? E aí eu te digo que o seu Odu, na verdade, não vai demonstrar quem é você diretamente. Ele, na verdade, ele vai contextualizar a sua vida como financeira, emocional, familiar, matrimonial, assim profissional, assim vai. Ele vai contextualizar a maneira como você enxerga, a maneira como você foi criada, na verdade, a maneira como você descobriu o mundo, a maneira como você foi, como foram inseridos os valores, como foi inserida a cultura, como foi inseridos os sentimentos, como foram inseridos os traumas. Dentro do Odu, a gente consegue entender tudo isso. O problema é que eu te digo. Então, quando você afunila essa conversa, quando você começa a falar sobre um número determinado de Odu, na verdade, eles não conseguem parar para analisar. Por exemplo, você que é uma iniciada em Fá, você não tem um Odu, você tem vários. Dentro desses vários Odus, eles têm leituras particulares, têm leituras que são características do sacerdote, claro,
que vai, na verdade, esmiuçar, que vai trazer a particularidade de quem é a Cláudia, por exemplo, de quem é aquele iniciado, aquele iniciado que é iniciada em Fá. Então, não há uma limitação, não há uma diminuição, vamos dizer, de possibilidade, porque você tem um determinado Odu. O problema é a gente querer rotular as coisas que a gente não tem conhecimento. E a gente está numa sociedade que faz isso de uma maneira assim muito natural. Então, você começa a pegar o Odu de uma pessoa que é iniciada em Fá e dizer que aquela pessoa age daquela maneira porque ela tem um Odu tal. E, na verdade, isso é a maior ignorância que existe. A gente nem sequer comenta ou discute sobre isso, porque é muito perda de tempo. A gente tem várias outras coisas para não só estudar, mas se aprofundar dentro daquele Odu em si, do que simplesmente as características comuns de qualquer ser humano, ou de valores que ele possua, de respeito, né, outras questões que são já de ordem social, já de cunho já dentro de um outro tema não religioso. Então, Ifá, ele está para dizer que o ser humano, ele, querendo ou não, ele está assim preso, ele está aprisionado às suas limitações, ele está recluso de alguma forma diante o que as pessoas tanto dizem e acabam não explicando, que é a questão do Ori, né? Então, se a gente começa a estudar o ser humano como um todo, dentro de um determinado núcleo que é ele por si só, que é o Ori dele, que é a forma como ele enxerga o mundo, a gente vai começar a entender que os limites que a gente pensa ou que a gente gostaria de não ter, né, na verdade, eles existem sim, e aí a gente volta a um tema de Odu como algo pré-determinado. Se você fizer por onde, se você buscar, se você quiser construir algo diferente, você tem total possibilidade. Se você não fizer isso, aquele Odu, aquela parte negativa daquele Odu, ela vai, de fato, explicar os seus fracassos na Terra, suas frustrações, ou seja, suas decepções. Então, é bem claro que o ser humano não tem como a gente explicar o ser humano através de uma análise, através de um Odu, através de um código, não é simplesmente isso. Existem várias questões, na verdade, que determinam essa particularidade de cada ser. Dá para entender um pouquinho? Sim, vai abrindo outras reflexões também, né? É porque a gente Porque, começa a brigar com a cultura, né? A gente começa a brigar, eu sim, digo assim, a gente começa a esbarrar com a conflitar, cultura. É. E aí sim, fica muito difícil, porque a nossa cultura é de afunilamento a todo momento. A gente não expande, sim. a gente não cresce, a gente está cada vez mais afunilando. Aí vem todas as questões que a gente enxerga hoje como preconceitos e tudo mais, né? Por isso que a gente fala E tanto dessas assim, questões. na verdade, se a gente for olhar pelo olhar ocidental, a gente vai tomar os odus, ou a própria filosofia, a religião Ifá, como queira, eh, como algo pré-estabelecido que vai determinar alguém, né. Mas se uma vez o Odu ele vai trazendo as possibilidades, então, como você falou, né, ter todo um contexto, que você vai ter histórias parecidas, porém não idênticas, não iguais, é porque somos indivíduo. Eh, Agora, Claudinha, não seria muito melhor a gente colocar isso? Um Odu não explica uma pessoa, mas explica as possibilidades que essa pessoa possui? então, o lance é esse. Concordo com você, né, eu vejo como um mundo de possibilidades, eu vejo como uma encruzilhada, sabe. Que é louco, porque a encruzilhada, quando a gente vai falar dela na questão da visão que a gente tem, que a gente fala: "Pô, eu tô numa encruzilhada", ou seja, eu tô parado, tô na inércia, não sei o que fazer e tal. Só que quando a gente estuda orixá, filosofia africana e tal, a encruzilhada não quer dizer que você parou ali. Assim, é que você tem uma porrada de caminho que você pode, entendeu? É É exatamente uma isso. Quando a gente ressignificação dessa Aí que eu te coisa. falo, aí que eu te falo que a gente está pecando
em tentar propagar a nossa filosofia, a nossa sabedoria, a partir de uma cultura muito limitante. Você vê, você acabou de colocar aí bem isso, que a nossa encruzilhada são as variadas possibilidades que a gente tem. Quem não está numa encruzilhada, certamente está sem possibilidade, está sem caminho, né? Por isso que Exu representa esse ponto, né? Esse Então, agora... movimento. Oi? Esse movimento. Exatamente. Então, e aí, então assim, na verdade, Odu são possibilidades de decisões, concorda? Sim, claro. E eu li que decisão tem 3 potências. Ela tem Exu, ela tem Ori e ela tem Odu. Para uma decisão existir, ela tem esses 3 pilares, né? Que esses 3 pilares eles vão convergir na encruzilhada existencial. E aí, dentro de Fá, como é que fica esse alinhamento? Porque a gente, principalmente falando de Brasil, porque o que eu entendo quando se fala de Fá cubano? Que a gente teve uma primeira diáspora dos africanos para Cuba, né? Vai ter uma leitura, uma tradução, que vai, de certa forma, estar pautada nos cubanos, que vêm de espanhol, que Espanha, homens brancos, europeus, cristãos. Então, por mais que naquela época, quando começa a desenvolver IFA em Cuba, e eu entendo que os cubanos, quando vão tentar traduzir IFA, vai escutar o africano falar e vai traduzir para dentro do seu contexto ali, de sociedade, de língua espanhola e tal. Aí isso é um momento que já dá uma quebrada, porque é um outro tipo de tradução do que está sendo dito pelo nigeriano, digamos assim. E depois isso vem para o Brasil. E aí eu reflito muito em cima disso, porque assim, jogando muito abertamente, né? Eu vejo muito narrativa ainda colonial dentro disso, independente de Brasil ou Cuba e tal, que é quando pega o Odu e taxa. Você é isso, né? Tenta definir nisso. E é muito louco, porque volto a dizer, né, nessa questão da potência que vai convergir nessa encruzilhada existencial, são 3 pilares, mas que eles precisam se comunicar, eles precisam se equilibrar. E aí você tem uma pessoa que chega a você sacerdote, que vem de uma sociedade que é uma outra leitura de mundo, para se deparar com isso. E aí, a minha pergunta é assim, como de fato concreto, independente se ela já se iniciou ou não, né? Se você está ou com um consulente ou com um dos seus afiliados, como é que você começa a pensar sobre essa estrutura de Exu, Ori e Odu, né? Porque o Odu foi a nossa escolha, o Ori é o que a gente precisa trabalhar agora, né? Para manter, para positivar. E Exu é o que a gente vai permitir ou não essa movimentação, a gente vai de encontro a isso ou não. E aí, como é que um babalaô, ele... Não é uma receita pronta, eu sei, mas na maioria das vezes, qual é o caminho de um babalaô para poder equilibrar? Porque também ninguém chega para um sacerdote quando está tudo bem, está tudo equilibrado. Aí eu vim aqui porque sabe, eu quero amar e fá e estou entrando. Ninguém chega nesse contexto. E aí, como é que é para você essa leitura e esse pilar? Não, eu achei maravilhosa essa leitura. Eu acho que é até bem dinâmica e bem... Não é minha, é de um autor, tá? Perfeito, perfeito. Mas eu adorei. Eu também adorei, porque, na verdade, o que a gente tem? A gente tem
a informação que a gente não conhece, a gente tem a informação que a gente absorve e a gente tem a emoção, né? Eu vejo muito por esse lado. Então, se a gente tem um Odu, a gente tem uma informação que a gente não tem conhecimento, não tem experiência. Ou seja, é a parte mais difícil, porque você vai ter que começar, essa que é a grande questão. Quando a gente nasce, a gente até tentar explicar um pouquinho, porque faz muito parte da minha leitura com o Ifá esse tipo de pensamento. Quando a gente nasce sem saber o que está fazendo aqui, sem saber o que veio fazer. Ok? Quando a gente se inicia em Ifá, a gente não tem noção do que foi a escolha do nosso espírito antes de vir para essa terra. Ou seja, pelo qual caminho que nosso espírito precisa passar para gerar uma evolução e aí uma continuidade, aí depende de quem acredita ou não, na continuidade da sua história. Então, isso está ligado ao do Ifá. O que eu não sei, logo, o que eu preciso passar para descobrir. Então, essa informação já é a informação mais difícil que a gente tem para trabalhar. E aí entra o nosso Ori. Né? É muito aquela questão de ética, né? De eu posso, eu quero, eu devo, né? Está muito dentro disso. E aí entra o nosso Ori, trabalhando exatamente, fazendo esse equilíbrio da informação que eu obtive com a informação que meu corpo gera, com a informação que a minha vivência gera, com a informação que eu recebo, né, diariamente. Então, aqui eu vou precisar trabalhar isso bem. Esse trabalho com o Ori é o que vai determinar se eu vou ter força para movimentar, ou seja, se eu vou ter motivação ou não. Muitas das vezes as pessoas chegam por isso até mesmo que levam o Ifá como religião, porque elas estão levando o Ifá para um lado onde o espírito resolve, ou seja, um lado onde o astral resolve, onde o ebó resolve, onde... E, na verdade, Ifá não tem essa filosofia. A funcionalidade de Ifá é te dar a informação do melhor caminho, a partir daí você trilha. Tanto que é errando que se aprende, né? Você tem que trilhar de fato, você tem que passar pelas situações para que você tenha experiência sobre elas e logo você consiga, né, vivê-las e vencê-las. Então, quando a gente fala de Ori e Exu, isso é uma questão muito bacana, porque eu rapidamente ligo, na verdade, dentro da minha filosofia, eu ligo a minha racionalidade e a minha emoção. Então, não adianta você saber algo, se você não coloca aquilo em prática, aquilo realmente vai acabar. A gente fala sobre várias questões, como, né, todo conhecimento que uma pessoa tem, mas não consegue transformar isso em sabedoria, porque não consegue colocar em prática. Então, essa tríade aí que você, né, não criou, mas trouxe para esse contexto, isso explica claramente a dificuldade que um ser humano tem para atuar na sua vida de fato e as ferramentas que a religião, que a filosofia pode gerar para que ele tenha êxito. Porque todas as vezes que a gente faz um ebó, que a gente faz uma cerimônia espiritual que seja, é porque a pessoa não tem controle sobre a situação. É porque a pessoa não tem capacidade até mesmo de movimentar aquela situação. É aí que entra a ferramenta espiritual. Então, a informação de Ifá é uma, é para te gerar conhecimento. O teu Ori, com a tua vivência, com a tua fortaleza emocional, racional, que seja, ela vai fazer com que você tenha uma boa escolha. E a partir dessa boa escolha, você tem motivos para crescer, motivos para atuar, motivos para viver de fato. E aí entra Exu. Então, é assim, maravilhosa essa colocação. Depois você dá o nome de quem desenhou isso para a gente, porque Meu guru. é perfeito. Perfeito. Ai. E é, Ifá tem rituais, porém, por exemplo, o catolicismo tem a missa todos os dias, né? Que repete, ela tem, se eu não me engano, 3 ou 4 atos, que são Velho Testamento, Novo Testamento, a parte da comunhão, homilia, tal, 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 que ela vai reproduzir alguns estágios, né? Pré e durante e pós a vida de Cristo na Terra, e ela faz isso todo santo dia. Aí a gente tem os protestantes que, que fazem também. E Fá eu sei que tem ritual, porém não é como
o cristianismo, não é como o candomblé, que vai tocar todo mês ou a cada 2 meses, né, que vai ter os rituais para cada. E aí e é isso que eu sei que eu penso ocidentalmente falando, mas, eh, ele tem o ritual, mas não é um ritual todo dia, toda hora, para todo mundo, o tempo todo. E o que que explica isso? Claudinha, esse é um tema muito complexo, tá? E vou te Uhum, colocar porque não é um pensamento ocidental, é que nós ainda somos escravos. uhum, Por que eu estou dizendo isso? Porque o que é bom é do outro. Só a grama mais bonita é a grama do vizinho. uhum, Preste atenção numa coisa. A gente carrega uma religião, e eu vou até, né, pedir aqui a tua permissão para adentrar o culto dos orixás. A uhum, gente carrega uma filosofia que é vivência, que é pautada numa vivência. sim. Logo, se é pautada numa vivência, ela não pode viver de períodos e períodos de recolhimento, períodos e períodos de acesso ao mundo espiritual. Ela não pode se dar esse luxo. O que o nosso povo brasileiro e de religião afrodescendente, eu estou lhe dizendo assim com muito peso, mas hoje, com todas as dificuldades e facilidades que se tem, a gente ainda continua vivendo uma vida errante, espiritualmente falando, porque a gente acaba levando a parte boa da outra, ou conveniente da outra religião, quando a gente quer reclamar, vamos dizer assim, né? A gente pega aquela partezinha que não tem explicação, que são questões simplesmente da fé, e aí a gente acaba brigando, denegrindo, o que seja. Só que a gente não pega a parte que eles pegaram da gente. A gente não pega, por quê? Porque é a parte mais sacrificante, é a parte mais difícil. E eu te pergunto, qual é a facilidade que tem de falar de Deus todos os dias? Qual é a facilidade que tem em ir para a igreja todos os dias? Eu, sinceramente, não vejo facilidade nenhuma. Uhum, Muito mais por uma coisa que, com todo respeito a quem tem essa fé, é, não bate a minha lógica. Ok? Mas por que que dentro da religião de orixás, por que dentro do culto Aifá, por que do culto afrodescendente como um todo, a gente tem que viver de períodos em períodos, porque senão você é fanático, senão você é isso, você é aquilo, você não sai da casa de santo, você não trabalha, você não... Será que o evangélico não trabalha? Será que o católico não trabalha? E eles sabem dividir o tempo deles, por que que a gente não faz isso com a nossa religião? Então, Ifá, ele tem, assim como toda religião afrodescendente, ela tem a sua vivência. Então, eu uhum. tenho afiliados que conseguem ter uma disponibilidade de horário maior e, quando não estão comigo, né, presencialmente, estão virtualmente, por exemplo. Estão aprendendo, estão conversando, mas todos os dias, porque o nosso trato com a religião ou com o lado espiritual é sempre um trato diário. Assim como eu alimento meu corpo físico, eu alimento meu corpo espiritual. Se a gente possui uma filosofia com valores, com todo o conhecimento e sabedoria ali muito bem descritos e muito bem divididos até mesmo para cada situação, por que que a gente não vai utilizar dela? Por que que a gente vai se deparar com ela hoje, buscar uma solução hoje, e a gente só volta até ela 3 meses depois, um mês depois, uma semana depois? Isso não tem lógica dentro da minha cabeça, entende? É uma Não vai ter a colocação vivência, né. pessoal. Porque se a nossa religião é vivência, está tudo errado. Por quê? As pessoas que conviviam dentro da religião, do candomblé, por exemplo, eram pessoas que não tinham grandes possibilidades financeiras, não tinham uma vida assim, sabe? Ou seja, não eram os ricos, não eram os milionários, e assim como nunca foi e nunca será. Porque não é esse o contexto. Tem pessoas que vão buscar dinheiro e tem pessoas que serão tão pobres, tão pobres, tão pobres, que só terão dinheiro. Ok, a escolha é de cada um. Aí entra a questão do Ori. Eu sei o que eu tenho que fazer, agora, se eu vou querer fazer ou não, aí a escolha é própria.
Então, o contexto de Ifá, dentro desse mundo que a gente está vivendo, está um contexto muito conveniente. Está um contexto muito fácil. Um contexto de eu ir buscar a palavrinha do sacerdote no momento que me for conveniente. Ou no momento que eu sentir dor, de fato. Ninguém vai para construir. Ou pouquíssimas pessoas vão para construir, vão para aprender, vão para realmente tentar compreender, talvez, esse Odu que a gente tanto fala, né? Compreender o Odu de uma maneira muito mais ampla para que aquilo comece a trabalhar bem o seu dentro do seu ori e ela consiga ter, né, a possibilidade de boas escolhas. Mas se a gente não mudar isso, a nossa religião vai continuar sendo vista sempre como errada, porque os olhos que veem assim são os próprios olhos que estão dentro dela. Isso é muito difícil. A gente é espelho, né? É isso, de fato. É. E aí, você está falando que você procura, assim, pelo menos o máximo de tempo possível, estar com os seus, conversando, explicando, falando, fazendo vivências de alguma forma, né. Aí eu li também um negócio que fala e eu achei muito interessante, porque, nós somos uma religião, todos, né, afros, religiões de matriz afro. São religiões de vivência, são religiões de oralidade, mas por vários motivos também há a questão dos silenciamentos. E eu penso muito sobre isso. E aí estava lendo, né, que o meu sábio guru ele escreveu lá na tese dele, ele disse que é através de perguntas e diálogos e explicações que se fortalece a cultura. Toda pergunta merece resposta. Omitir respostas é desrespeitoso. É um grave dano a esse sistema cultural. As respostas serão sempre proporcionais ao grau de amadurecimento do interlocutor, mas nunca pode deixar de existir. Nesse caso, o silêncio mata e sufoca. Os de fora tentaram calar essas vozes, alguns de dentro tentaram se apropriar-se dos saberes para transformá-lo em manipulação, poder e exploração. Falar dela, falar tudo sobre ela é, no mínimo, uma decisão de respeito. Não tem nem o que colocar, é exatamente isso. Então não vou nem perguntar. A gente. Não, isso é perfeito, perfeita colocação. Não há pergunta que não tenha uma resposta, de fato. Só que essa resposta a gente brinca muito dentro de Fá, e eu aprendi muito isso com o meu padrinho, né, que a gente chama de padrinho, com o meu sacerdote, que a gente precisa saber onde que a pessoa está. Se ela está na rua, né, ali na beira-mar, se ela está na areia, se ela está com água na canela, no joelho, se ela está já conseguindo a água já no pescoço, ou se ela está conseguindo já mergulhar. Então, dependendo da situação, tem que ter uma resposta. Não, nada fica sem resposta. Não tem como. Não existe. É aí que entra aquela questão que a gente estava falando, que a gente é espelho. Então, se a gente vê o que fazem conosco e a gente repete aquilo, porque, né, quem fez tinha poder, quem fez tinha dinheiro, é sinal que o nosso problema é cultural, né? Não está na nossa filosofia, não está na nossa sabedoria, de fato. É só cultura. A gente precisa mudar essa cultura o quanto antes. Acredito que esteja já tendo uma mudança bem favorável. Então, quando assim, claro que tem todo sentido, faz todo sentido. Quem vive Fá, quem vive qualquer religião de matriz afro, vai ter muita prova disso, né, vai dizer que faz todo sentido e tal. Mas também, sei que toda mitologia, que tudo,
não é algo assim divino, não foi o Lodmar que falou assim: olha, tipo as tabuletas dos 10 mandamentos, olha, tá aqui os odus, sigam, tá aqui e tal. Eu sei que também tem muita questão dos homens, das tradições, da territorialidade que vai dialogar, né, com essas pessoas, com esse tema, com esse Odu. Já ouvi algumas pessoas dizendo que Odu, que o oráculo, ele é um sistema matemático, enfim, vão ter várias explicações. Mas quando você lê um Odu, né, toda vez que você vai estudar, eu sei que toda vez que a gente relê, a gente nunca lê igual leu na primeira vez, a gente acha uma outra coisa, e aí essa releitura, esse insight que você vai ter, cada vez que você passar pela mesma leitura, ele está mais ligado ao sacerdote ou ele está a emoção do sacerdote, porque cada dia a gente é uma pessoa, a gente está numa emoção, né, e às vezes várias emoções no mesmo dia, ou vai estar ligado realmente a quem está do outro lado, para quem você está abrindo esse oráculo? Não, na verdade, acho que está dizendo muito sobre o amadurecimento, sobre a profundidade com que a informação é passada, esse tipo de coisa seria? Porque há uma preocupação muito grande, porque eu vou te colocar uma questão muito boba que me remeteu a isso. Meu filho virou para mim e falou assim: pai, mas quando você vai no outro país, como é que os gringos, ele até colocou os gringos, como é que os gringos vão conseguir falar com o senhor? Como é que vai entender, né, o português que ele queria dizer? E aí eu fui explicando a ele que, na verdade, não há nenhuma mágica nisso. Há estudo. Se você estudar, você de fato vai conseguir entender a maneira como o outro fala, o idioma do outro. Ou seja, fui explicando. Voltamos aqui? Voltamos aqui, Matheus, volta daqui. E isso, na verdade, me remeteu exatamente à dificuldade que eu tenho com o IFA e até mesmo com os afiliados, com o Jobala hoje, dentro do Brasil. Por quê? Existe, antigamente, se dizia muito que IFA era muito difícil, porque para ser um sacerdote precisa passar por uma consagração assim, 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 e ficar tantos anos estudando na Nigéria, assim, assim. Ok. É completamente enganosa essa informação? Não, tem seu fundo de verdade. Existe a necessidade dessa vivência. Então, o babalaô que se consagra agora, ele já sai como babalaô? Não, ele só se consagrou em Ifá. Ele precisa passar por um período de amadurecimento, de conhecimento, ou seja, então, a informação que se passa, a maneira como se passa, né, a forma como cada sacerdote propaga Ifá, está realmente ligado ao seu poder de conhecimento, ao local que ele está. Vamos até voltar nessa brincadeira, se ele ainda está na areia, se ele ainda está sentindo, né, a temperatura da água, ou se ele já conseguiu mergulhar nesse mundo completamente enigmático, completamente difícil de ser decifrado, que é Ifá. Porque todos os tratados de Ifá, muita gente fala assim, Ifá, mas tem um livro que eu possa ler? Aí eu até passo vários livros e vários autores que falaram sobre Ifá. Mas como é que eu conheço os Odus? Não, você não vai conhecer. Porque você pode ler os tratados de Ifá e você não vai compreender. E assim, é uma coisa muito complexa mesmo, porque se for por Ifá cubano, você vai ver em algumas situações, até brincando com você aqui com todo respeito, mas o crocodilo, assim acessado, o crocodilo, isso e aquilo. Ou seja, crocodilo, crocodilo, a gente não vai entender nada, vamos dizer assim, né? Se a gente for para o Ifá nigeriano, mas aqui se fez adivinhação para a lua, aqui se fez adivinhação para a estrela tal, aqui se fez... Ou seja, você não vai conseguir entender aquele enigma. Porque as pessoas, para não perder essa sabedoria, para que isso não fosse desvalorizado em algum momento, assim como mesmo com toda essa luta acaba sendo,
elas colocaram em parábolas, elas colocaram em histórias. E essas histórias vêm da vivência, vêm da Uhum. experiência que você tem. Então, se um babalaô não tem experiência, ele logo não vai conseguir decifrar, ele não vai conseguir entender o que um outro, né, muito mais antigo, quis colocar ou quis esconder através daquelas palavras, através daquela história desenhada ali no Tratado de Fá. É complexo, né? Sim, porque envolve muitas questões, né? De quem está lendo, para quem está lendo, de onde você está lendo isso. Então, Claudinha, mas envolve uma questão também muito importante, que é a questão da compreensão de que o sacerdócio de Ifá não é um rei. O sacerdote de Ifá não faz parte, não tem poder sobre nenhum reinado. Ele é sempre um coadjuvante, ele está sempre em segundo plano. O sacerdote de Ifá não foi feito para se tornar o que é um babalorixá. uhum, Esse cargo, essa posição de babalorixá é de rei. Ele é rei daquela terra, ele é rei daquele povo. Orúmila não foi rei de lugar nenhum. Orúmila nunca se preocupou com isso. Não no sentido de não valorizar, mas no sentido de, se eu me prendo a esse povo, logo eu não consigo salvar esse. Então, a funcionalidade dele é propagar, é levar a informação. E aí, nesse espírito nômade, nesse espírito caminhante de Orúmila, é que o sacerdote de Fá deveria estar enraizado, deveria estar alicerçado. E aí não teríamos o problema que a gente tem hoje com o Ifá, de um sacerdote deixar, na verdade, a sua vaidade como ser humano comum, isso é normal todo ser humano, deixar isso falar mais alto do que a própria funcionalidade sacerdotal que ele possui. E a gente não estaria com essa complexidade tão grande dentro de Ifá, porque as pessoas não querem simplesmente conhecerem a sua história, elas não querem ter informação sobre a sua própria vida, elas querem acessar um determinado patamar, elas querem acessar um determinado degrau que para elas é, é muito valioso. E, na verdade, se a gente for entender o cubano na sua interpretação de quem seria Orúmila, no momento onde ele foi obrigado a colocar, né, toda a sua devoção num santo católico, né, para que escondesse a sua religião de fato, a sua crença, ele logo escolheu São Francisco. Então a gente logo entende que o sacerdote de fato não deveria estar preocupado com esse tipo de problema, esse tipo de vaidade, tipo de exposição, de nada disso. Ele deveria estar colocando a palavra de Fá, levando a sua vida e encaminhando muito bem as pessoas, dando a elas total possibilidade de compreenderem a sua vivência na Terra, a sua, na verdade, até ia dizer a sua dádiva, que é a sua possibilidade de estar viva, e não vendendo uma posição, não vendendo um sacerdócio que acaba até mesmo conflitando hoje em dia com um sacerdote de orixás, né? Porque muitos acabaram entrando para cá, outros para cá, e aí, ou seja, e aí criou todo esse problema, e aí já vem com a complexidade que é a filosofia de Fá, tudo isso junta e aí cria um monstro imenso que só afasta pessoas, só, né, infelizmente, distancia pessoas da nossa filosofia. então tem um provérbio africano, eu não lembro exatamente qual é o animal, mas fala mais, fala mais ou menos assim: dois animais da mesma espécie não bebem no mesmo rio ou não reinam na mesma montanha Né? e Dois tal. camelos não bebem água na mesma fonte. Pode ser, por Isso exemplo. aí. Balancei tudo aqui. É, então, e aí a gente hoje vê assim algumas interseções, né? Algumas de Ifá em alguns terreiros de candomblé, a gente vê Ifá com o Lucumi, né? Que é um outro sistema. E aí eu
me pego pensando muito sobre isso, porque ou Ifá com Locumi, ou Ifá com Candomblé, ou Ifá seja lá com o que for, a pessoa vai ter o sacerdote de Ifá e o sacerdote daquela religião, né, e são 2 sacerdotes, são 2 pessoas a orientar. E aí, como é que fica? Ao mesmo tempo tem alguns que falam: "Não, mas não tem problema, você pode ser da religião que for e aí Ifá e tal". E a pergunta é justamente sobre isso, né, como é que fica? Até onde me cabe ir ao oráculo de Ifá, até onde me cabe ir ao oráculo de orixá, né, nesse contexto de 2 camelos estarem bebendo na mesma fonte, dessa cabeça com 2 sacerdócios, como é que você vê isso? Porque ao mesmo tempo que eu vou estudando a filosofia africana, que eu sei que o tempo todo ela vai se deixando ser atravessada, como ela vai atravessando, porque para eles é importante agregar, e se estão vindo de fora, vai ter algum rastro de ancestralidade, dessa sabedoria, né, que lá atrás também foi para um outro lado, muito além, porque para eles também não tem essa questão de território como a gente tem, de tão demarcado. Então é uma coisa muito mais ampla, é muito mais eh, de percepções, né, do que divisões. E aí, você fala: "Ah, é uma filosofia", então eu entendo que dá. E como é que fica esse equilíbrio justamente nisso, de se ter 2 sacerdotes, e qual é a hora de quem? Entende a minha pergunta? Entendo, claro, claro. E seria uma questão muito natural se não tivéssemos essa dualidade aqui, não tivéssemos essa competição que existe na nossa cultura. Mas uma coisa é, vamos dizer que, vamos botar um exemplo aqui, que o João é um babalorixá. Não, babalorixá não pode ser que já é um rei lá, mas ele é um filho de santo. E aí o João, ele precisa, na verdade, seguir a sua caminhada espiritual, ele precisa estar dentro de uma casa de santos, seguindo a religião que é ancestral, que vem já na sua família ou na sua escolha, pode ser também. Só que ele, como filho de santo, ele tem as suas bases, né, os seus valores, tem todas as suas regras dentro daquela casa de santo. E ele segue aquelas regras. Só que para ele seguir aquela regra, ele precisa primeiro ser o João. Porque ele não vai conseguir entender o motivo que ele tem de fato para fazer parte de todo aquele contexto. Isso é uma das questões. Outra questão é o que a gente entende dentro de Fá. Eu não consigo entender quem é Xangô, com todo respeito, se eu não sei quais são as minhas possibilidades, quais são as minhas capacidades. Então, se eu não me conheço, logo eu não posso dizer que conheço o meu orixá. Uhum. Então, essas questões são questões que a gente precisaria estar conversando de uma forma muito harmoniosa para que a vida dessa pessoa, na verdade, ela não tivesse essas 2 linhas paralelas, mas sim uma linha só, que é o seu encontro com a sua fé, o seu encontro com a sua crença. Agora, Uhum. o problema é, dentro do candomblé se faz ebó, né? Dentro de Ifá também se faz ebó. Só que dentro do candomblé se faz ebó com uma funcionalidade. Os nossos, né, os nossos mais velhos, eles não tinham as opções que nós tínhamos hoje. Eu brinco muito que eles tiveram que dar nó em pingo de éter, né? Então, eles tiveram que trabalhar, e muitos trabalharam muito bem, todas as áreas, e você vai ter até mesmo na história vários sacerdotes de orixás, vários babalorixás e alorixás, que tiveram uma fé, uma crença em Orumilá, mesmo sem quase ninguém saber quem era Orumilá. Os poucos Uhum. que souberam, os poucos, eles tinham, até mesmo se você for ver, for buscar,
Existiam rituais para Orumilá, existiam, né, um ebó ali que você faz assim, assim, assado, para o Odu tal, que resolve tal coisa. E depois de tudo isso, você vai encontrar lá em Ifá. Eu digo que isso é de uma sabedoria imensa. Hoje em dia, é errado. Hoje em dia, está misturando as coisas. Hoje em dia, só que ninguém sabe o que se precisa fazer na hora da dor. Ninguém quer parar para analisar o problema na hora do problema. Eles querem analisar depois que passa. Então, não tem como a gente enxergar a religião com os olhos de hoje. Uhum. Não tem como a gente colocar a nossa religião, que é milenar, na nossa visão tão limitada, né? Que a gente acredita, por ter a questão da rede social, da internet e tudo mais, a gente acredita que sabe muita coisa, que a gente. Só que a gente tem muita informação. E aí, o que fazer com essa informação? Esse é o maior problema que a gente tem na religião hoje. Então, o pai de santo ele vai dar ao filho de santo dele todo o apoio espiritual que o filho de santo dele precisa para atuar na vida. E Fá vai dar o direcionamento da profissão, da família, da conduta, dos valores, do que ele precisa ser para conseguir realmente ocupar um determinado lugar ou alcançar um determinado objetivo. Seria maravilhoso viver isso. Até porque essa é a maior proteção que um sacerdote de orixá teria. Porque se ele conhecesse o seu filho, entendesse que seu filho não precisa simplesmente de Oxum, de Xangô, de Iemanjá, porque ele precisa de algumas palavras, que ele precisa de alguém que dê algum puxão de orelha nele, que ele precisa mexer no caráter, mexer nos valores, que ele precisa tirar alguns traumas, quebrar algumas questões que essa pessoa passou lá no passado, viveu lá no passado, e que até hoje não foi trabalhado. Situações espirituais de outros, né, momentos, vamos dizer assim, que não conseguiu ser resolvida através de uma consagração de orixá, porque existe função e função. Cada religião, cada filosofia tem uma função. E eu sou um sacerdote de Ifá que eu divido muito bem isso. Porque eu te falo, como sacerdote de Ifá afro-cubano, né, com um pouco que eu sei, eu não consigo ou não conseguiria dividir ou levar a vida de uma pessoa ao seu propósito se não houvesse o apoio, né, de uma religião, o apoio de determinada crença para que essa pessoa se movimentasse. Porque ninguém, por si só, não consegue ser juiz da sua própria consciência. Ninguém, por si só, conseguiria enxergar além do que os olhos conseguem ver. E aí, Ifá pode te trazer isso. Mas a motivação, a movimentação, na verdade, a emoção que precisa para atuar, isso está, na verdade, no equilíbrio espiritual que aquela pessoa necessita. Eu realmente pode ser, né, uma utopia de minha mente, mas eu acredito que em um determinado momento a gente vai conseguir conciliar esse povo, né, essas linhas, essas funcionalidades distintas em prol da vida humana. Aí, para isso, a Axé. gente precisa ter sacerdotes com a cabeça aberta e, especialmente, filhos de santo ou religiosos com sabendo o que querem da vida, de fato. Porque, infelizmente, muitas pessoas chegam na religião sem saber o que quer, sem saber o que pode, sem saber o que deve fazer. E aí, muitas das vezes, viram simplesmente ficam à mercê da informação que vai ser dada. Aí é uma coisa que a gente precisa falar muito dentro de Ifá, Cláudia, que é o motivo pelo qual você vai buscar Ifá. Se você não vai buscar Ifá com um motivo, se você não está pensando em nada, ou se você está deixando a vida te levar, né, como a gente brinca, certamente Ifá não vai servir para você. Entende? Profundo isso. Isso é a dependência que a gente tem dos nossos orixás. Eu digo dependência porque é a valorização que eu dou, entende? Uhum, Eu digo orixás no sentido emocional. uhum. Então, quem não sabe o que quer, não adianta que Ifá não vai conseguir dar esse caminho. Alice no País das Maravilhas, o coelho fala isso para ela, né? Para quem não É, sabe para onde vai, qualquer lugar serve. é exatamente isso. É, Exatamente. e essa questão também é uma coisa que
A psicologia, principalmente a psicologia das religiões, ela vem tentando buscar algumas respostas, né? Que uma coisa é certa, em qualquer lugar do mundo, principalmente na religião, mas a psicologia vem tentando entender por que que qualquer ser humano, ele além de ter uma necessidade de pertencimento, ele também tem uma necessidade de pertencer a alguma religião, sabe? Ele imagina essa coisa do religar, do conectar, e ele quer estar em algum lugar, e aí, quando vai para números estatísticos na psicologia, vai vendo que as pessoas com mais problemas psicológicos e tal têm algum tipo de. O que é que esse joinha tá aí? Vou botar aqui para carregar, olha só. Matheus, dá uma cortada aqui, Matheus. É, vai ter. As pessoas que têm o maior número de pessoas com problemas psicológicos, elas estão ligadas a alguma religião. Então, não é bem o fato só da religião, né? Na verdade, isso é todo um desencadear de uma cultura que está, de repente, se escondendo atrás de uma religião, né? E que vem causando esses problemas mentais, emocionais, psicológicos, nessa pessoa. Mas os números são bem loucos, assim, quando você começa a emparelhar e você vai vendo que a maioria das pessoas que têm problemas psicológicos, elas têm religião, elas estão ligadas. E eu nem vou entrar no contexto de qual religião e tal, porque eu não quero me desgastar agora nesse momento, entendeu? Eu vou para uma das últimas perguntas, que eu teria várias para variar. Berdurá, uma das máximas de Fá, de Orúmila, é que Orúmila é pelas mulheres. Não Com é uma das certeza. máximas? Com certeza. Por que que a religião, por que que a filosofia, ela é patriarcal, ela é masculina? Por que que só o homem que pode ser o sacerdote? O que justifica isso, né? Essa cultura. De antemão pode parecer, mas não é uma pergunta para causar alvoroço nem nada, não. Não é uma afronta, não. É uma questão de tentar entender isso, porque é contraditório. Ele é pelas mulheres, mas pelo menos a gente vai vendo como é uma religião patriarcal, os homens estão à frente, né? Como é que fica isso? Por que que não é, no mínimo, ali 50-50, sabe? 50-50. E aí, queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Fechar. Assim, é bem tranquilo essa pergunta, é uma pergunta bem frequente. E é muito bom poder ter a chance de conversar um pouquinho sobre isso. Orúmila é pelas mulheres. Tem alguns pontos. Uma é a questão de prover. É a questão da divisão de prover algo e de manter algo. O homem estava sempre ligado a essa função de prover. Então, o homem, ele vai, ele busca, ele caça, ele traz. A mulher mantém. Manter é vida, Cláudia. Manter é vida. Buscar significa morte. Por quê? Se eu ganho, é porque alguém perdeu. Então, se eu trago comida, é porque alguém morreu. Então, a gente está ligado, isso aí pode ser tanto questão de bicho, quanto questão de mata, de raiz, de folha, que seja, qualquer tipo de coisa. Alguém perdeu para que eu tivesse. Então, eu trago para dentro da minha família, para minha casa, e ela mantém. Isso é a grande divisão de Ifá entre vida e morte. Por que o sacerdote é masculino? Porque é através da morte que a gente encontra a vida. Para que isso aconteça, eu preciso que uma determinada essência esteja ligada à morte e outra esteja ligada à vida, para que haja um equilíbrio. Aí a gente entra em várias questões que a gente também não vai buscar aqui
né, problematizar ainda mais o tema, mas a questão do sexo gera toda uma questão de essência, que gera uma questão de origem, que gera uma questão, ou seja, espiritual, emocional, uma forma de enxergar, de ver, ou seja, de buscar a vida. Então, quando se fala que Orúmila é pelas mulheres, é porque Orúmila está para prover. Orúmila está para fazer o sacrifício para que elas consigam ter a vida que elas precisam e merecem. Então, mas é uma visão muito bonitinha que o homem vai buscar para que a mulher tenha. Hoje a mulher não precisa mais disso. Precisa se for na questão essencial. A gente está trazendo um contexto espiritual, emocional. A gente não está falando de possibilidades de ganhos financeiros, possibilidade de inúmeras possibilidades hoje que a mulher possui, que a mulher se colocou e até mesmo, eu digo até que evoluiu para tal, dentro das capacidades, das potencialidades que muitas não sabiam que poderiam ter. E hoje isso é muito tranquilo de se levar. Só que isso conflita com o tal do sacerdócio de Ifá. Esse sacerdócio de Ifá não é, mais uma vez dizendo, não é um patamar a ser alcançado como se fosse algo que colocasse aquela pessoa acima das outras. Isso acontece por causa do colonialismo que ainda existe enraizado, né, nas nossas escrituras, nas nossas vivências, ou seja, em que eu sou maior, eu sou o sacerdote, eu sou isso e aquilo. Na verdade, eu sou um servidor. O sacerdote de Ifá é um grande servidor, né? É o servidor de Orúmila, é o servidor da humanidade. Então, Orúmila é pelas mulheres, é porque a gente não tem como modificar a comunicação espiritual, a comunicação com a morte, a comunicação, ou seja, a representação de Iku e de Olofin, da morte e de Deus, de outra maneira, a não ser o homem de uma forma e a mulher de outra. Então, a mulher, ela tá para gerar vida, ou seja, ela tá para manter a existência, a humanidade, para manter tudo que a gente está conversando aqui. Ela mantém tudo isso, ou seja, ela é a porção de Olofin na Terra, ela é Deus na Terra. O homem, ele precisa buscar, fazer, lutar, batalhar, ele precisa fazer tudo isso para que ele tenha possibilidade, na verdade, ele tem até mesmo a graça de estar aqui vivo por causa dela, ou manter toda a sua linhagem viva por causa dela. Então, eu não consigo enxergar uma posição de desmerecimento, uma posição de desvalorização, uma posição só porque a mulher não se torna um babalaô, ou não deveria se tornar um babalaô. Na verdade, ela é muito mais importante do que tudo que tem, tudo que existe dentro de Ifá, ou tudo que existe dentro desse patamar de valores que foram colocados dentro de Ifá. Ela vem primeiro, ela que é o motivo de tudo, tanto que nós temos vários odus que falam sobre mãe, sobre mulher, sobre quem maltrata a mulher é inimigo de Orúmila, assim como se colocou Orúmila é pelas mulheres. Ou seja, a gente carrega a todo momento esse equilíbrio entre vida e morte, que seja verde e amarelo, que seja verde e marrom, que seja a cor que for, mas há sempre um equilíbrio entre o homem e a mulher, entre Orúmila e Oxum, ou seja, entre vida e morte de fato. Então, infelizmente, ocupar um sacerdócio de Ifá, sendo uma mulher, está indo contra a sua própria essência. Está indo contra a origem da sua função. Então, na verdade, buscar a morte do que a vida que lhe foi dada. E aí é uma coisa que a gente não consegue discutir só porque a mulher pode ter filho, só porque ela engravida, só porque ela... Aí não dá para discutir sobre isso, não dá para a gente realmente merecer ou desmerecer essa questão, que é uma questão divina, uma questão essencial. Então, é por isso que a gente para e analisa e reflete muito, conversa muito, tem muitas discussões, muito fórum sobre isso, porque existem também a possibilidade de um sacerdote de orixá, um babalorixá, se tornar um babalaô. E por que não? Na verdade, Ifá não está preocupado com o sacerdote de orixá. Na verdade, Ifá diz que qualquer sacerdote de qualquer religião
não pode se tornar um babalaô. E você acha que está muito longe do contexto feminino? Não é. Eu vou lhe explicar o porquê. Porque o sacerdote de Ifá, ele é um servidor. Ele não tem hora, ele não tem dia, não tem tempo, não tem nada. Ele precisa servir. Então, para servir, ele não pode ter períodos onde ele esteja possibilitado ou não de atuar. Ele não pode ter períodos onde ele. E a mulher tem esses períodos que são divinos, esses períodos que são essenciais para a saúde, para a manutenção de toda a vida. Então, dentro de todo esse contexto, IFA só não IFA afro-cubano, tá? Com todo o respeito a quem propaga IFA de uma outra forma, mas o IFA afro-cubano ele não atua com sacerdócio feminino, simplesmente pela valorização que ele tem da essência da mulher e até mesmo da necessidade que nós temos da mulher para um contexto religioso, para um contexto de vida como um todo. Essa Olha, te resposta digo nunca é que foi. satisfatória, Claudinha. Vou te dizer que foi a melhor resposta que me deram sobre isso, tá? Que bom, muito obrigado. Mas ela é nunca satisfatória porque há sempre aquela dor de. Mas essa dor está muito cultural, essa dor está muito Sim, nos a valores que a a nossa pergunta é sociedade. pautada nisso, numa outra cultura. É, exatamente, exatamente. Eu tenho consciência disso. Perdurar, É uma coisa que é preciso das. muito. Você já viu algum. Uma pergunta boba que eu vou lhe fazer de fato, até dos nossos originários, que precisam ser muito valorizados. Existe pajé feminino? Existe algum cargo dentro da tribo indígena que a mulher atue com essa posição do pajé? Nunca ouvi falar, mas vou procurar o professor Dário, que é um professor aqui da UF, que ele é especialista em ameríndios e tal, e vou perguntar isso. É só uma, assim, desculpa até colocar aqui Não, dentro da não, nossa mas foi conversa, ótima essa pergunta. mas foi uma coisa que me bateu aqui agora, e eu estava falando sobre os índios, sobre os indígenas hoje, Uhum. e aí agora me bateu essa curiosidade, Vou porque perguntar isso não para o é Dário. não é o cacique. Eu acho que a questão é essa. O babalaô não é o cacique, ele não é ele não está para proteger um povo, ele não está para guerrear por um povo, ele não está, sabe, para proteger sua tribo, ele está para direcionar, para resolver problemas que são de conhecimento tribais. Tanto que os sacerdotes eles são terapeutas nos Estados Unidos, os sacerdotes eles são ossaístas, ou seja, são botânicos, eles estão ligados à questão das ervas, da natureza, tudo mais, em vários países, são vistos até mesmo assim. E Uhum, aqui não, aqui ele é visto como um cacique, como se ele tivesse uma tribo, como se ele tivesse um. uhum. Sim, pois é. Então, agora você falando sobre isso, quando a gente vai estudar sobre África, independente eh, dos reinos, dos clãs, né? A visão, ela não é vertical como a gente vê aqui no Ocidente. Ela é horizontal. Mesmo quando a gente está falando de uma África que ela é patriarcal e tal, mas ela tem a mulher ali do lado. Por exemplo, agora quando você falando dessa questão de olhar o babalaô, que ele não é um cacique, né, eu vejo ele mais como um conselheiro, até porque quando a gente vai ver os reinos, nas decisões importantes você tinha o rei ou a rainha, você tinha a galera do conselho, né, e que também nesse conselho tinham mulheres, elas participavam diretamente, né, da política, das tomadas de decisões. Então, se for trazer, assim, para umas fazer umas analogias, né, a gente vai dizer que o pessoal de FAO, os babalaôs seriam conselheiros, não reis, como você colocou anteriormente, mas seriam conselheiros, de fato concreto, né, porque É se vai uma orientar luta sobre o propagar isso. destino. Oi? É uma luta propagar isso, tá? Sim, porque aí a gente já está falando de narrativas de discursos de poder, É isso. Exatamente. sabe? E aí já é uma pauta para um outro episódio. Na verdade, eu falo muito sobre isso. Eu só quero Uhum, poder ser babalaô.
Eu não quero ser Babalaô para poder ser alguma outra coisa, entende? Uhum. É por isso Sim. que eu estudo, trabalho, tenho minha vida, tenho minhas coisas, porque se eu quiser ser um homem diferente, com outros, né, ganhos, vamos dizer assim, eu vou buscar outro caminho para ter isso. É. Eu às vezes, eu admiro muito, assim, sacerdotes, babalaôs, babalorixás e alorixás, enfim, os sacerdotes que eles têm uma vida. Isso, estou falando, opinião minha, opinião da Cláudia, sabe? Que tem uma vida que não vive da religião, sabe? Claro, não estou dizendo que não tem que cobrar, que vai viver de caridade. Não, não estou falando desse discurso. Eu estou dizendo de, de ter a sua vida financeira, da sua profissão, fora disso. Por que eu digo isso? Porque todo o sistema, a Bíblia, quando a gente vai estudar cristianismo e tal, foi muito pautado de uma forma, né, de manter o clero e o império. Ou seja, o pessoal da base trabalhar para a manutenção desse pessoal que era sagrado, escolhidos por Deus, né, e que não podiam ter esforço, mas não podia faltar nada. E aí eu vejo isso dentro dos terreiros quando alguém vai viver só disso, tipo assim: "Ai, porque eu fico aqui em prol de chegar o cliente, chegar o filho, chegar não sei quem, nã-nã". Não que você não tenha que estar, até porque se você tem né, o terreiro, se você tem o seu espaço, você vai trabalhar, você não é só, mas, eu tô sempre, buscando e tentando, assim, cara, a gente precisa tirar essas narrativas ocidentais, judaico-cristãs, dentro dos terreiros, dentro dos ibés, dentro dos ilês axé, como a galera quiser chamar, eh, porque aí eu acho sim, que a gente consegue viver, tudo de uma forma muito mais leve e mais expansiva também. Porque não tem como você expandir a própria, aí eu não sei se é física ou química, né, que vai falando das coisas que são héteros, não é, como é que é? Isso é hétero não, espera aí, etéreo, né, etéreo que se fala. Então, não tem como você expandir dentro de algo que tá pesado, né, que tá muito, como a gente fala: o clima tá pesado, o ar tá pesado", uma coisa que tá muito condensada, você só consegue expandir, né, quanto mais leve tudo tiver, enfim. E eu vejo muito religião por aí, né, mas isso aí a gente ainda vai, como diz o Lulu Santos, ainda vai levar um tempo, sabe, pra fechar o que é feio por Vai, dentro. e na verdade há uma coisa até muito importante nisso, Claudinha, porque é uma coisa que eu digo muito que não há, você não precisa saber, você não precisa conhecer simplesmente, você não precisa ter, você precisa se permitir a se adaptar. Na verdade, a grande dificuldade que a gente tem hoje é conseguir se adaptar. Eu digo para o sacerdote, porque já Uhum, existiu esse sacerdote, já foi necessário que alguns sacerdotes tivessem uma vida dedicada integralmente à sua religião, para que pessoas fossem consagradas, para que a religião pudesse uhum, persistir, resistir e ter hoje a força que uhum, ela tem. Mesmo que deveria ter muito mais, muito mais, muito mais. Ok, a gente deixa assim. Mas o problema é, hoje, precisa se adaptar até para que você tenha vida como ser humano, para que você construa como ser humano, para que você seja exemplo de ser humano. E eu digo isso com relação ao teu conhecimento, com relação à tua profissão, com relação ao teu dom, não precisa ser a sua profissão em si, mas aquilo que você tenha, que você possa propagar e deixar também para os seus, e ensinar os seus, a sua família, os seus filhos, ou seja, a gente precisa disso. Então, não adianta a gente chegar no tempo de hoje e pegar, é o que eu digo muito, pegar a visão, né, na nossa visão, trazer o que nos é conveniente e tirar aquilo que a gente não quer fazer, né, a gente não quer se sacrificar. Então, a gente pega aquele tempo e aí traz aquele formato de sacerdote, como se aquilo fosse uma regra.
Então, assim, em que momento houve essa regra quando não se tinha nem sequer tempo para respirar? Uhum. Então, se a gente for trazer de tempos em tempos, né, a gente tem que ir lá buscar lá atrás. Não tinha nem possibilidade de parar. Muitos morriam com 20 e poucos anos. Então, que Sim. momento foi esse que se dedicou à religião e viveu para ela integralmente? Então, Até porque peraí. esses espaços nem foram montados no intuito de ser um local sagrado, até porque pela filosofia, o tempo todo a filosofia africana ela vai sacralizar o profano e vai profanar o sagrado, porque é o mesmo espaço, eles coabitam, Com né? certeza. E aí coexistem, coabitam. E aí esses espaços, quando são montados, a gente falando de Brasil, eles são montados como espaço de resistência, eles são montados, né, como manter esse povo, aonde esse povo ficar, os órfãos, os mutilados, que quando não se serviam, tipo, portão para fora, né? E Exatamente. esses espaços vêm muito mais disso. E eu acho que a gente ainda tem que pensar muito sobre essas questões, entende? Conversar, discutir muito sobre isso, isso bate lá nas nossas respostas que não podem ficar, né, silenciadas, né? Nas Sim, perguntas que não podem ficar sem respostas, né? Da sim, discussão se saca a luz, né? Essa é a máxima de Ifá. Então a gente precisa conversar bastante, precisa falar bastante, a gente precisa realmente discutir. sim. Enxergar ali um determinado, em algum determinado momento a gente vai conseguir ter uma linha ali mais tendo que a gente consiga ali, né, habitar de uma forma mais harmoniosa, né? Axé, que assim seja. Berdurá, lamento, Ah, mas vou ter que te infelizmente. pedir suas considerações finais aí. Poxa, obrigado demais mais uma vez, Claudinha. É sempre maravilhoso estar aqui com você. Sempre é muito maravilhoso falar sobre IFA, propagar o que é a minha maior motivação, né? Que é isso que me dá base para tudo que eu busco, que eu procuro na vida. Então, que as pessoas consigam ter um pouquinho dessa visão de IFA de uma maneira mais ampla, no sentido de uma conquista mais pessoal, de uma busca mais pessoal, de um encontro, na verdade, consigo, tirando um pouco o contexto religioso, indo encontrar ali, na verdade, o seu espírito, no sentido de encontrar a sua alma, de encontrar aquela pessoa que acorda, que olha para o céu, para o sol, para o teto, que seja, e diz: o que eu vou fazer hoje? O que eu tenho para fazer? O que eu tenho para construir hoje? É para isso que serve FAR. É para essa informação, para que a gente não tenha mais pessoas se perdendo em doenças, né, psicossomáticas, em situações de depressão, tristeza, isso e aquilo. A gente não tenha mais pessoas se perdendo na religião, entregando uma devoção, entregando uma fé a algo que na verdade não é a si próprio, ou seja, que mesmo sendo um orixá, ou mesmo sendo uma igreja, mesmo sendo um Deus, um Jesus, que seja, é um terceiro, por si só é um terceiro. Então precisa, na verdade, de pessoas que se encontrem, se busquem, que estejam bem consigo, que estejam bem com a sua função na Terra, bem com Axé. toda a sua missão. E isso é a grande função de Ifá. Então, quando forem buscar Ifá, busquem Ifá entendendo, primeiramente tentando compreender quem são vocês e o que vocês de fato precisam fazer para serem pessoas melhores. E assim, com certeza, vocês vão conseguir beber muito dessa fonte que é a Ifá, porque essa sabedoria milenar é incontestável, né, o seu valor, a preciosidade desse conhecimento por tantos anos que nós temos, com o mesmo tratado, com as mesmas formas de se levar a filosofia, com as mesmas maneiras, na verdade, eu digo, né, mesmo saindo de Nigéria, saindo de África, indo para Cuba e depois se expandindo para vários países e mesmo assim se mantendo assim como é a terra dos orixás. Então existe muita sabedoria nisso, porque uma coisa tão preciosa como essa, se não fosse tão preciosa, não, de fato, não sobreviveria ao tempo e às facilidades do mundo moderno. Axé. E assim será. Bom, Berdurá, eu só tenho a agradecer, sempre, sempre, sempre você se dispor a conversar, a explicar, a, enfim, a trocar ideia, né? Trocar
explicar um pouco mais, trazer essa visão de uma forma muito clara. Eu acho que você é uma pessoa que fala de uma forma clara, objetiva, não enfeita pavão, não faz floreio, né? E, e isso é o mais importante, a gente levar de uma forma sucinta. É isso, porque é assim, né? Não também no tom da verdade absoluta, mas de esclarecer, de mostrar uma possibilidade de vários caminhos, né? Sou muito grata pela sua amizade, pelo seu carinho, seu apoio ao Exegética. Gratidão sempre, que Babá Ossan sempre possa estar te fortalecendo, te fortificando, para que você sempre possa florir, que eu digo, botar uma sombrinha, dar frutos. E gratidão, gratidão, gratidão sempre. E vamos ter outras oportunidades de conversa. Se não é a última, é nessa temporada, mas teremos outras temporadas. Tá Que bom? bom saber. Obrigada. A casa é sua, a casa é nossa, tá? Sempre que quiser. Quero falar sobre tal. Vamos nós, vamos conversar sobre isso, tá bom? Perfeito, obrigado. Gente, para você que ficou com a gente aqui até o final desse episódio, desejo muito, peço muito, para que a Exu possa estar sempre. Perdi meu bordão. Peraí, Matheus. Peço sempre para que a Exu possa estar refrescando os nossos caminhos e os cruzando no próximo episódio. Beijo, beijo, pessoal!